eu sou a professora Pamba e nós trabalharemos a partir de agora a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pega seu caderno e sua caneta que a aula já vai começar. Vamos lá conversar um pouquinho agora sobre a competência número 8 do Enem, que vai tratar sobre a diversidade linguística. Diversidade linguística, e olha só, essa é uma das competências mais importantes na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente tem que lembrar que Enem, trabalha com a questão da linguagem em outro plano. A linguagem para o Enem é diversidade. E o que a gente começa a trabalhar na oitava competência? A questão de como que eu devo entender os diversos tipos de linguagem, Como que eu devo aceitar essas linguagens e como que eu devo interpretá-las. Porque nós temos um problema atualmente que é a questão do preconceito linguístico. Então tem um autor chamado Marcos Banho, que ele trabalha em um livro dele chamado Preconceito Linguístico, a questão da linguagem e como eu escrevo ou como eu falo e o preconceito que isso gera. Então, por exemplo, eu estou numa situação e de repente alguém fala pra mim, nós vai. E aí todo mundo fala, dá risada, porra, nós vai, tá errado. E aí o que o autor trabalha? O que o Marcos Banho trabalha? E é importante que Marcos Banho caiu ano passado no Enem. Então, caiu em provas do Enem, eles citam esse autor, inclusive quando eles pedem questões dessa competência que trabalha a diversidade linguística, Então, nesse livro, Preconceito Linguístico dele, ele trabalha a seguinte questão: houve comunicação? Quando eu falei nós vai, você entendeu o que eu quis dizer? Então, a partir do momento que você entendeu, acabou, tá tudo certo, houve comunicação, está certo. A partir do momento que rola entropia, ou seja, falha na comunicação, eu falo nós vai e você não entende o que isso significa, então aí houve um erro gramatical, houve um erro comunicacional. A partir do momento que há comunicação, tudo bem? Não há erro. Mas vamos entender, ele está trabalhando na questão da linguagem. A linguagem ela é ampla, tudo bem? Então se eu disser nós vai, e você entender, tudo bem, é um processo comunicacional natural, certo? E o Enem vai trabalhar justamente essa questão dessa diversidade linguística. Vocês já perceberam que no Brasil nós temos vários portugueses, Então eu falo um português lá na região sudeste, lá no nordeste o pessoal tem um outro português, tem o sotaque, tem outras palavras, no sul tem também outro sotaque, no sudeste outro sotaque, na região central outro, no norte também do país, Fora essa questão só de sotaque e dialetos, tem palavras que vão surgindo no nosso vocabulário, no idioma, Que existem em certas regiões e não em outras, Nós temos vários portugueses muitas vezes para uma mesma palavra. Então eu falo macaxeira, eu falo aipim, eu falo... Tem gente que chama de macá também no Nordeste, E tudo isso aqui em São Paulo nós chamamos de mandioca. Então é a mandioca, macaxeira, o aipim e tudo isso no final é uma coisa só. Só que dependendo da região que eu leve esse determinado alimento, recebe um nome diferente, mas é a mesma coisa. E isso é muito bom, porque língua portuguesa é uma língua rica, É uma língua que está em constante alteração, em constante crescimento, porque é uma língua viva. A gente tem que entender que língua, principalmente língua portuguesa, ficando aqui no nosso grupinho, língua é um organismo vivo, em constante evolução e em constante mudança. Ou seja, se eu sei que isso é um organismo vivo, se eu sei que diariamente eu tenho neologismos, ou seja, novas palavras na língua portuguesa, todo dia as pessoas vão criando algumas palavras, mas lembrando que para ser neologismo, a palavra tem que ser dicionarizada. Não adianta estar todo mundo usando e todo mundo falar que a partir do momento que foi dicionarizado, eu considero isso um neologismo, ou seja, uma nova palavra no meu vocabulário, Então, trabalhando com essa questão da linguagem viva, do organismo vivo, já que é vivo, eu tenho que respeitar a diversidade que vem por meio dessa vivência, Então, no Nordeste eu tenho um certo linguajar, no Sudeste outro, no Sul outro, no Norte outro, Centro-Oeste outro, enfim, eu vou trabalhar com toda essa questão da diversidade e o Enem quer saber se o aluno está preparado para identificar essa diversidade linguística, E se ele, melhor do que isso, está preparado para entender, compreender e respeitar essa diversidade linguística. Porque muitas vezes nós voltamos à questão do preconceito linguístico, A gente vê uma pessoa falando com sotaque ou vê alguma coisa, nós fazemos sempre um
julgamento disso, acha legal, acha feio, é esquisito, é de determinada região, e nós acabamos gerando um preconceito em cima disso. Olha lá, tem um peso maior, a competência número 8, tem um peso maior na área de linguagens, né? Porque ela vai trabalhar linguagens, códigos e suas tecnologias, ou seja, é uma das competências mais importantes do Enem, na área de linguagens e códigos, certo? A linguagem é diversidade, então eu tenho diversos portugueses em um mesmo Brasil, tudo bem? É diversidade e eu tenho que aprender a respeitar isso, sempre com conceitos éticos muito fortes, né? E olha lá, a linguagem, gente, ela é geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Geradora de significação, né? Então eu gero novos significados a partir daquilo que eu quero dizer. Às vezes uma mesma palavra representa várias coisas. Nós temos o exemplo da língua inglesa, né? Like é tudo na língua inglesa, né? Então eu pego like é gostar, like é amar, like... Então eles vão pegando e colocam a mesma palavra para tudo. E aí por que o pessoal fala que língua portuguesa é difícil? Não é que língua portuguesa é difícil. Língua portuguesa é uma língua rica, é uma língua viva, é uma língua que nós temos um vocabulário muito amplo, né? Então não é que é difícil, nós temos uma língua, um vocabulário rico, muitas vezes nós temos uma palavra para cada coisinha, nós não utilizamos o mesmo verbo para falar sobre várias coisas, não, um verbo significa isso, outro verbo significa outra coisa, podem ter verbos que têm um significado parecido, né? Mas cada um com as suas especificidades, tudo bem? Então, a linguagem, ela é geradora de significação. Dependendo do contexto que eu coloque essa linguagem, eu também mudo o significado do que eu quero dizer. Olha lá, ela é integradora da organização do mundo. Claro, eu represento grupos, né, com a linguagem. Então, eu integro, faço parte da organização do mundo e da minha própria identidade, né? Porque eu pertenço a determinado grupo e não a outro. Eu estou num mundo, mas eu estou em um certo grupo. Vamos falar assim, questão de mundo? Eu pertenço a um grupo país, que é Grupo Brasil, tudo bem? Aí, dentro do meu Brasil, eu pertenço a um grupo estado, certo? Aí, suponhamos São Paulo. Dentro desse estado de São Paulo, eu pertenço a um grupo cidade São Paulo. E dentro da cidade, eu pertenço a um bairro, que eu pertenço a um grupo de amigos, que eu pertenço a uma certa comunidade, que não de outra. E essa questão da comunidade também é muito importante, né? A questão das tribos, né, no Brasil, os grupos de jovens que existem por aí, né? O punk, o roqueiro, o cara que gosta de um axé, né? O gótico e tudo mais. Isso gera também uma linguagem diferenciada, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós temos que compreender, valorizar e usar a língua portuguesa como língua materna. O Enem, ele busca que o aluno cada vez mais tenha orgulho da língua portuguesa. Ele tem que ter esse orgulho, ele tem que buscar cada vez mais conhecer a seu próprio idioma, né? Todo mundo fala, ai professora, a língua portuguesa é difícil, ai eu não consigo entender, tem muita regra. Gente, que bom que você acha difícil, né? Porque você, como brasileiro, ainda tem a oportunidade de aprender. Pensem, nós temos uma facilidade para aprender língua portuguesa muito maior do que, por exemplo, um americano que vem aprender língua portuguesa, porque existem coisas que só o brasileiro vai compreender na própria linguagem. Por exemplo, expressões idiomáticas, né? Eu falo para um americano que aprendeu, ou está aprendendo, está estudando língua portuguesa, eu viro para ele e falo assim, olha, tá chovendo canivete. Ele vai entender a expressão tá chovendo canivete ao pé da letra. Ele vai falar, meu Deus, se esconde, vai todo mundo para debaixo da mesa, corre que tá perigoso, né? E na verdade eu estou falando que tá chovendo problema. Temos alguma coisa muito ruim aí por vir a ocorrer, certo? Os chefes estão todos bravos, deu problema no relatório, ixi, tá chovendo canivete, as professoras estão bravas, ninguém foi bem na prova, então vai sobrar para todo mundo, vai sobrar recuperação. Então pensem, para nós brasileiros aprendermos melhor a nossa língua, que é extremamente importante, nós temos uma facilidade muito maior para isso do que, por exemplo, um gringo que vem para cá querer aprender o nosso idioma, né? Então é o dever de nós brasileiros nos aprofundarmos nas questões gramaticais e na questão da diversidade linguística. E muito importante, nós vamos trabalhar isso a todo momento. É importante que nós tenhamos em nossa mente que
A diversidade linguística deve ser respeitada e essa competência 8ª do Enem vem trazer exatamente isso pra gente. O respeito à diversidade e às diferentes linguagens que nós vamos encontrar ao longo dos textos na prova. Por isso que nós temos que começar a discutir um pouquinho sobre isso, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, entrar em questões um pouco mais profundas, discutir algumas questões mais sociais, né, e sempre fazendo nisso um intermediário com a questão da linguagem. Olha só. Construção do conhecimento humano com o crescimento, né, da arte, ciência, filosofia, religião, economia. Ou seja, nós como sociedade nos desenvolvemos, né? Então nós desenvolvemos a arte, nós desenvolvemos a ciência, nós evoluímos com tudo isso, com a filosofia, com a religião, com a economia, né? E tudo isso, gente, olha lá, é possível graças à linguagem, que é quem permeia e organiza as atividades humanas. Ou seja, eu sempre utilizo a linguagem, por exemplo, vamos pegar a arte como exemplo, linguagem na arte. Poxa, o que seria linguagem na arte? Uma escultura não é um tipo de linguagem? Um quadro não é um tipo de linguagem? O teatro não é um tipo de linguagem? É uma expressão da fala, é uma expressão do corpo, não é? Então, tudo é linguagem. Existe teatro que inclusive é mudo. Vamos pegar o cinema, Charlie Chaplin, né? Fazia a arte, ele utilizava uma linguagem do corpo, da expressão facial, ele conseguia dizer tudo sem dizer absolutamente uma palavra, e a gente compreendia os filmes, né? Tanto que ele é um sucesso, filmes lindíssimos, que traziam, né, questões filosóficas e pensamentos de como estamos levando a sociedade de uma maneira, né, que nos fazia refletir na época, e até hoje são válidos, né? Então eu trago lá a arte. Só é possível também graças à linguagem. Eu posso incluir na arte a literatura? Claro, literatura é um tipo de arte, né? Não é só o teatro, a escultura, a pintura, né? Tudo é arte, desde que haja uma criação, tudo bem? E quando a gente fala de arte, observem, todo mundo espera que sempre que eu fale de linguagem, eu fale lá, sei lá, um texto escrito, né? Então, se ela vai falar de arte, ela vai citar literatura. De cara eu não citei literatura, de cara eu citei uma escultura, que existe ali dentro um tipo de linguagem. Eu citei lá uma tela, que existe uma linguagem. Eu citei o cinema mudo, que também tem uma linguagem, né? O teatro, que usa uma outra linguagem. E, claro, a literatura, por que não? Isso, claro, nos restringindo aqui alguns exemplos na questão de linguagem e arte. Ciência, evolução da ciência, como que eu me comunico, a questão de, por exemplo, levar homens para fora do planeta. Como que eu trabalhei essa linguagem? Qual é a linguagem técnica, por exemplo, que é utilizada entre essas pessoas que trabalham ali naquele meio, né? Então, a questão da evolução científica, a questão de trabalhar novas técnicas para descobrir, por exemplo, cura para doenças, não é verdade? Tem uma linguagem sendo trabalhada atrás daquilo, tem um raciocínio que é transposto por meio de uma linguagem. Não adianta o cara pensar, olha, eu acho que se eu misturar tal coisa com tal coisa aqui no meu laboratório, eu consigo a cura para tal doença. Tudo bem, mas como que ele vai passar isso para os outros? Vai ser de boca em boca? Não, ele vai utilizar um tipo de linguagem, ele vai escrever, ele vai gravar um vídeo, ele vai documentar isso de alguma maneira, né? Ele vai se permear de uma linguagem para transpor isso ao mundo, né? Filosofia, então, trabalha a questão da linguagem absurdamente, né? Então, temos lá os nossos autores, que trabalham questões do mundo, de pensamentos. Vamos pegar lá Aristóteles, Platão, vamos pegar uns mais modernos, né, que trabalham justo com a linguagem. Pierre Levy, temos um filósofo, temos Lévi-Strauss, né, temos Saussure, que trabalha muito com a questão da linguagem, e eles usam da linguagem para explicar a linguagem, não é verdade? Então tem essa questão também. Questão da religião. Religião, né, ela se expressa por diversas linguagens, ela se expressa na roupa do religioso. Então, no caso, vamos pegar a Igreja Católica, tem lá o padre com a batina, né, o escapulário, né, não sei se todo mundo sabe, aquele lenço colorido que o padre usa na parte de cima também recebe o nome de escapulário, só que não é o escapulário que nós utilizamos no pescoço, eu acho que não tem como andar com aquele escapulário gigante que o padre anda, né, eu acho meio estranho, no mínimo, mas aquilo não é uma linguagem, aquilo não representa algo para mim, aquele padre representa uma figura, né, um representante de uma igreja, né, um pastor também, um religioso, um espírita, o pessoal que pratica a questão da Umbanda também, uma religião,
religião, né? Tem aquela roupa, tem os baianos e vai tudo ali. A roupa é um meio de linguagem, né? A maneira que eles falam, a maneira que eles oram, a maneira que eles rezam, que eles praticam suas crenças, trabalha diferentes linguagens, né? E o Enem, professor, ele busca isso da gente? Claro que ele busca. Ele busca que você consiga identificar, né, diversos tipos de linguagem dentro disso e consiga dessa maneira, né, transpor de uma forma ética o seu respeito por aquela religião, por aquele determinado grupo social, né? Pessoal de comunidades mais carentes tem também um tipo de linguagem, aqueles grupos, aquelas tribos, não é verdade? O pessoal que gosta de determinado estilo musical também mudam a linguagem. E quando eu digo linguagem, vamos lembrar, estou falando de vestimentos, né? Estou falando da roupa, eu estou falando do cabelo, eu estou falando da fala, eu estou falando de todo um projeto que se monta para transpor uma ideia, né? Porque as tribos, elas existem justamente para fazer o quê? Transpor ideais que eles têm ali, né? Então o pessoal se veste de determinada maneira para mostrar para a sociedade, não é verdade? Que, ó, eu pertenço a determinado grupo, então com essa roupa eu represento isso também, né? Pessoas já faziam isso há muito tempo, por exemplo, o gótico, né? O gótico não é gótico porque existe essa questão agora. O gótico vem de muito tempo, né? Vem das igrejas, vem da Alemanha, vem de outros países da Europa, né? São ideais góticos e até hoje nós temos grupos que seguem esses ideais, isso é muito bonito. Por quê? Porque nós temos que aprender a respeitar, né? Porque a gente tem aquele costume de olhar algo, ver um gótico, ver a pessoa vestida, sei lá, os clubbers, né? Que tem um grupo, uma tribo que chama os clubbers, que anda com uma roupa mais colorida, mais descolada. E você que não pertence a determinado grupo, a gente sempre tem aquela questão de julgar. Nossa, meu Deus, como é que anda assim? Como é que põe esse cabelo? Mas a gente tem que entender que atrás daquilo tem uma representação linguística, tem uma representação da linguagem. Aquele cara, ele tá mostrando por meio da roupa, do cabelo, aquilo que ele não pode sair falando a todo momento, né? Então, se você parar para conversar com o cara, ele vai te explicar os ideais dele, o que ele acredita, por que ele está vestido daquela maneira. E qual que é a forma de mostrar isso para a sociedade de uma maneira visual, usando uma linguagem visual? Poxa, vestir. Eu vou me vestir de tal maneira para mostrar que eu pertenço a determinado grupo que traz características culturais que são essas e não outras, tudo bem? Então, tem a questão também, né, já voltando aqui, a religião, economia também é passada por meio de linguagens, né? A sociedade em si sempre trabalha assim. Então, tudo isso, tudo que permeia o mundo só é possível graças à linguagem, que é quem permeia e organiza as atividades humanas, seja por meio de imagens, seja por meio de cinema, seja por meio da fala, seja por meio de um texto escrito, tudo é linguagem. Então, olha lá. A linguagem não nos ajuda apenas a representar o mundo, né, físico e social, né? Ela não faz só isso. Ela nos ajuda na formação da consciência individual e da regulação do pensamento sobre nós e sobre o outro. Então era um pouquinho justamente do que eu estava falando, né? Ela nos ajuda na formação da nossa consciência individual, o que eu penso, o que eu trago de informação, por que eu me visto de tal maneira e não de outra, eu me preocupo com isso, eu me preocupo com a imagem que eu vou passar, né? Porque é um tipo de linguagem que eu forneço ao outro. Um sorriso é uma linguagem, um gesto de tristeza, um gesto de desprezo, né? Então, por exemplo, você está passando na rua, de repente vem uma criança, olha para você e sorri. Não é bonito isso? É uma linguagem. Se ela sorri para você, ela traz um estado de espírito, a linguagem, a mensagem que ela passa por meio dessa linguagem é o quê? Que ela está feliz, que ela gostou de você, talvez. Então ela sorri para você para representar isso. O sorriso é uma forma de linguagem, né? Que representa uma coisa, né? Agora, se alguém olha para você e está chorando, alguém passa na rua, você vê uma pessoa chorando, você fala, ixi, provavelmente tem acontecido alguma coisa, né? Se ela não tá com muita cara de choro, de emoção boa, né? Assim, você já fala, mas aconteceu alguma coisa ruim, tomara que tudo se resolva. A gente sempre tem que desejar o melhor pro próximo, não é verdade? Olha lá, formação da consciência individual e da regulação do pensamento sobre nós e sobre o outro. Então é por meio da linguagem que eu organizo, né, o que eu sou no mundo,
e o que o outro representa para mim. Nossa, professora, que bonito falar isso, que filosofia pura. É bonito, mas é real, né? O que eu sou, o que eu represento, quais são os meus conhecimentos de mundo, que tipo de linguagem, que tipo de roupa, que tipo de fala, escrita que eu uso para representar isso para o mundo, não é verdade? O que eu estudo, o que eu quero para minha vida, que curso que eu vou prestar, que tipo de linguagem eu quero passar para os meus parentes, para os meus amigos, no meu trabalho, não é verdade? O que eu quero passar de imagem? Isso também é linguagem. E, claro, não só sobre nós, sobre o outro, porque nós vivemos em sociedade, o Enem trabalha muito essa questão, ninguém é sozinho. Nós vivemos em uma comunidade e devemos aprender a respeitar essa diversidade dentro de uma comunidade, né? O que é muito difícil, pois nós somos moldados, né, principalmente com um pensamento mais preconceituoso. Então, quando o Enem ele vem e quebra essa barreira, falando que, linguagem é diversidade e nós temos que respeitar a diversidade, nós temos que ir além. No Brasil eu tenho várias linguagens, eu tenho várias roupas, eu tenho diversas culturas no mesmo país, né? Dependendo da região, até mesmo na região que você mora, no mesmo estado eu tenho diversas culturas, não é verdade? Então, o Enem ele vem realmente para quebrar esse paradigma, para mostrar que nós devemos quebrar esses nossos preconceitos sobre as coisas que nós formamos, sobre os nossos pensamentos, né? Então, o aluno que tiver um pensamento preconceituoso, não souber respeitar e aceitar a diferença, aquele que é o próximo, aquele que se veste ou fala de uma maneira diferenciada, ele já tem uma dificuldade maior para fazer a prova do Enem, porque o Enem ele vai colocar lá textos para vocês de diversos momentos, textos que abordem diversas linguagens, tudo bem? Então, é importante que você comece a pensar sobre isso. O Enem ele vai abordar diferentes coisas, ele vai colocar diversos textos e é importante que você saiba entendê-los, compreendê-los. Se esse texto está escrito dessa maneira, talvez ele pertença a determinada região. Esse texto está escrito de tal maneira, pertence a determinada região. Isso ajuda inclusive na questão da interpretação do texto, tá certo? Então, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da língua mesmo, né? Vamos trabalhar no amplo da linguagem, focando um pouquinho na língua. Olha lá. A língua é uma força ativa na sociedade, como né? É por meio dela que eu estabeleço comunicação, que eu trato com o próximo, que eu resolvo problemas, que eu crio problemas, não é? É por meio da língua que eu faço uma prova, que o professor me dá uma nota baixa, ou que eu vou muito bem nessa prova. É por meio da língua que eu desenvolvo uma redação, né? Lembrando que a redação no Enem, inclusive eles colocam lá nas instruções, né? A redação deve ser desenvolvida em língua portuguesa, né? Seguindo a norma culta. Então, eles deixam bem claro, porque vai que tem um aluno que lá tem um surto no meio da prova, tem uma convulsão e de repente ele resolve fazer a redação em outra língua. Não pode, ele vai ter a redação dele anulada, tudo bem? Por quê? Porque o corretor ele está preparado para lidar com uma certa linguagem ao corrigir aquela redação, né? Então ele busca uma língua ali, ele busca uma comunicação ali que talvez ele não encontre, né? Olha lá. A língua é um meio pelo qual indivíduos e grupos controlam outros grupos ou resistem a esse controle. Muito importante porque a língua, gente, no mundo, ela é uma forma de dominação de um povo, né? Nós, Brasil, somos provas vivas disso, né? Vamos voltar lá nos portugueses. Chega lá as caravelas aqui no Brasil, tudo bonitinho, né? Todo mundo, aquelas historinhas de apostila, né? De escola. Chegam os portugueses, aí eles conversam com os índios, tentam se comunicar com os índios. Não há muita comunicação no modo verbal, porque eles não falam a mesma língua, né? Eles chegaram, aí o índio pegou o ouro, mostrou que tinha ouro, né? Tem lá a carta de Pero Vaz que nos traz isso, que é um primeiro documento histórico, literário do Brasil, né? Então tem lá a carta que fala que os índios estavam nus, né, todos com as suas vergonhas de fora, né, e aí os portugueses chegaram até a areia, foram conversar com eles, aí o índio, né, pega no colar de ouro do capitão, e aí o índio aponta para a terra, mostrando que aquilo ali, aquele ouro, tem na terra. Aí de repente ele vê esmeraldas, pedrinhas preciosas de 1/3, sabe assim? Aí ele aponta para as pedrinhas e mostra que tem aquilo na terra, aponta com a mão. Ah, meu Deus, que história bonita, história para boi dormir, não é verdade? Porque ninguém pode acreditar nisso. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, ninguém falava a mesma língua, né? Ninguém sabia, enfim, teoricamente que era Brasil, né? Não tinha esse nome, né? Enfim, chegaram aqui,
bem diferente do que é contado nos livros de história, né? Essas historinhas de descobrimento do Brasil. Teve conflitos, os índios resistiram, eles não queriam, eles não sabiam o que era, aquelas pessoas chegando com caravelas, né? Chegando com armas, querendo dominar aquele povo. E o que aconteceu? Usa-se a linguagem religiosa para dominar uma nação. Então vem, né, diversos padres, né? Aí chega padre Anchieta, falei besteira, padre Antônio Vieira, vem junto com os portugueses. E o que ele faz pela primeira vez? Olha onde se desenvolveu a linguagem. O padre Antônio Vieira foi o primeiro padre que se isolou dos portugueses e foi viver no meio de uma tribo indígena. E o que ele fez? É mais fácil o quê? Eu aprender a língua deles ou eu tentar ensinar primeiro a minha língua para todos eles? Então era muito mais fácil ele, como único homem, aprender primeiro a língua dos índios, né? Para depois, sabendo a língua deles, poder catequizá-los, poder passar a sua língua, o seu idioma, a sua cultura, né? Porque a gente tem que lembrar que uma língua, gente, acarreta cultura, né? Então, eu não trago com uma língua apenas a fala, apenas a escrita. Eu trago religião, eu trago cultura, eu trago traços sociais, não é verdade? Eu trago valores culturais. Então, é muito importante que nós pensemos nisso, porque em si, Brasil não era para ser assim. Nós, brasileiros, eu deveria estar com essa blusa branca agora, nesse momento? Provavelmente não. Provavelmente eu deveria estar vestida de índia, não seria dessa cor, esse tom pálido, sem saúde, né? Eu seria uma bela de uma índia bonita correndo por aí, pegando pitanga na beira do rio. Mas nós fomos colonizados, né? Trouxeram uma outra cultura aqui para o Brasil. Trouxeram, né? Então o padre Antônio Vieira aprendeu a língua dos índios, se isolou. A partir do momento que ele aprendeu a língua dos índios, ele começou a ensinar o português para os índios. Mas por meio do quê? Era muito difícil você pegar, sentar o índio e explicar a gramática. Então ele começou a fazer sermões. Então por meio da religiosidade, ou seja, ele além de ensinar uma língua, né? Além de ensinar uma língua para dominar esse povo, ele ensinou também uma religião. Ele trouxe também à tona uma cultura, o que é muito interessante, né? Porque os índios, eles não tinham, eles, vamos dizer assim, segundo a religiosidade, o índio ele é pagão, né? Em si ele não tem, ele não reza para Deus, ele não tinha essas crenças até então, né? Então eu trago essa cultura de Bíblia para eles, eu trago essa questão da Bíblia, de Deus, dos santos, enfim, de tudo que há lá contado, certo? E ele começa a passar essa história para os índios. Os índios começam a achar isso muito interessante, né? Há um domínio português, todos nós sabemos disso. Os índios viram escravos, né, dos portugueses. É um povo que acaba sendo dominado pela língua primeiramente, depois pela força, né? Porque os portugueses tinham mais armamento, né? E tudo mais. Então, qual foi a primeira forma de dominação do povo indígena aqui no Brasil, né? A língua. Então, o padre se enfiou no meio da tribo indígena, aprendeu a língua, depois de aprender essa língua, ele começou a ensinar a língua dele. Só que quando a gente ensina uma língua, a gente também acarreta cultura, a gente acarreta religião, a gente acarreta economia, a gente acarreta muitas coisas dentro de uma mesma língua, tudo bem? E também, o que poderia ter acontecido? Os índios resistissem, né? Eles poderiam ter resistido àquilo ali, mas não conseguiram, porque os portugueses eram mais fortes, então houve o domínio português. A língua, gente, ela é uma ferramenta para mudar ou impedir a mudança na sociedade. Hoje nós temos aí o exemplo, por exemplo, do inglês. Né? O inglês, ele está dominando, né? Vamos falar, hoje ele já é conhecido como a língua mundial, a linguagem mundial, né? Onde você vai, se você vai para a Noruega, o pessoal lá conversa com você em inglês, né? Mas se você vai para a França, eles falam francês, mas todo mundo tem que saber atender o turista em inglês. Vem para o Brasil, mesma coisa, né? Então, tem-se essa questão de uma língua dominando o mundo. E aí a gente percebe que acontece exatamente isso. Poxa, eu coloco o inglês aqui, será que o inglês está trazendo um pouco da cultura dele pra gente? Ou tá? E como está? Até na própria língua portuguesa nós estamos colocando novas palavras que provêm de língua estrangeira, né? Então nós temos aquilo que nós chamamos de estrangeirismo, né? Então tem palavras da língua estrangeira que nós temos um correspondente. Por exemplo, eu falo hot dog. Hot dog tem um correspondente em língua portuguesa. Agora se eu viro para você e falo show. Show é uma palavra estrangeira, né? E qual que é o correspondente a show em língua portuguesa? Não tem. Aí você pode estar falando assim, ah, professora, é concerto. Só que lembrem-se, olha a nossa cultura. A nossa cultura traz que concerto, um concerto de música, por exemplo, né? Esse concerto, nós temos a ideia que show é uma coisa
e concerto é outra coisa, né? Nós não usamos a palavra concerto para algo muito popular, é algo mais erudito, é, sei lá, uma ópera, né? É um musical muito culto, né? Muito difícil, enfim, é um concerto de piano, de uma orquestra, tudo bem? Então, a questão concerto no Brasil é muito diferente de show, né? Então, show a gente acaba utilizando show mesmo. Ô, Pro, e se eu escrever isso numa redação? Tem que vir entre aspas, porque você tem que indicar para o seu leitor que você sabe que aquilo ali não é uma palavra que pertence à língua portuguesa, é um estrangeirismo, né? Então, isso daí são pequenas formas de dominação de um povo, né? A gente começa a perceber que é quase impossível tentar fugir da questão de inserir, né, palavras do idioma dominante, né, que quer nos dominar no nosso cotidiano. Então a gente tem lá o abajur, que vem de outra língua, nós temos o fast food, o drive-thru, né? São palavras que a gente não coloca um correspondente, então a gente sempre vai usar na questão do estrangeirismo, tudo bem? Então é muito importante que nós comecemos a pensar nisso. É uma ferramenta para mudar ou impedir a mudança na sociedade, a língua, né? Então, nós já somos uma nação que foi dominada pela língua, nós somos exemplo vivo de que isso é possível, né? É possível. Vamos pegar lá Hitler, né? Hitler não era alemão, mas ele dominou o povo alemão por meio da linguagem, Ele utilizava um discurso muito intenso, um discurso muito forte, né? E por meio da linguagem ele conseguiu dominar uma nação e fazer com que pessoas seguissem os ideais dele, né? Que não eram bons ideais, mas enfim, as pessoas concordavam, né? Então ele botava aquela questão da síndrome do pânico, é o poder, é o pânico, é a violência trabalhando a favor, né, da dominação. E foi o que ele fez. Ele usou a língua, né? Ele usou a linguagem para dominar também uma nação, né? Então entra aí um pouco da questão de autocracia, né? E essa é quando um grupo domina um outro grupo por meio de algum mecanismo. E aí ele começa a trabalhar também uma questão de linguagem, né? Vamos pegando, Hitler, vamos trabalhar um pouco a questão dessa linguagem que não é só a fala, não é só o discurso, né? Por exemplo, o uniforme dos soldados, eles representam uma linguagem de unificar. Ninguém é melhor que ninguém. O uniforme, ele traz essa linguagem para mim, todos vestidos iguais. Existe um filme que foi lançado na Mostra Internacional de Cinema, que fica a recomendação para vocês. Chama A Onda. Né? É um filme excelente, creio que alguns já tenham assistido, mas quem não assistiu pode buscar. É um filme excelente que trata exatamente essa questão. É um professor, né, que ele queria pegar uma matéria de história e ele acaba pegando outra matéria que ele não queria. E aí essa matéria trabalha com essa questão do altruísmo, né? Esse domínio de Hitler. E o que o diretor, o que os escritores, né, os autores do filme fizeram? Eles escolheram justamente a Alemanha, né, em 2008 para fazer esse filme. Por quê? Eles falaram assim, a Alemanha é um país que já passou por uma dominação por meio de língua, de discurso e tudo mais. Eles, vamos fazer assim, se acontece alguma coisa ruim com a gente fica vacinado contra aquilo, não é? Não, imagina, isso daí eu tô vacinada, isso daí eu não caio mais. E aí o que esse professor faz? Ele começa a montar um exército na sala de aula. Ele começa a mostrar que por meio do discurso, por meio da disciplina, por meio do uniforme, por meio de ideias bem passadas, qualquer nação pode ser dominada por meio da língua e da linguagem, seja ela visual ou seja ela oral, tudo bem? Então ele começa a criar, os alunos entram tanto nessa onda que ele começa a criar um grupo que os alunos eles começam a ir pela cidade à noite praticando atos de vandalismo, pichando, né, o símbolo. Eles fizeram um símbolo, fizeram inclusive um cumprimento, né, que Hitler tinha lá, todo mundo esticava o braço, aí no filme eles fizeram a onda, que é o cumprimento deles, né, então eles vão criando mecanismos para identificar um certo grupo, inclusive o vocabulário que eles utilizavam já era um pouquinho diferenciado, né, e aí vem aquela questão, vem uma pessoa que fala, olha, vocês estão indo no caminho errado, vocês estão pirando nessa ideia, e aí ninguém quer ouvir essa pessoa, que sempre tem, né, quem enxergue um outro ponto de vista de uma mesma situação, e aí no final acontece uma tragédia.
Essa história é baseada em fatos, ela aconteceu em 1960, realmente numa escola da Alemanha, e eles resolveram trazer essa história, gravando aí em 2008, uma história mais moderna, né, mas contando exatamente como aconteceu em 1960. Eu recomendo esse filme, ele trabalha justamente essa questão aqui da língua, né, como dominação de um povo, ou tentando resistir a essa mudança, a outros tipos de linguagem, como a linguagem visual, a linguagem simbólica, né, também mostrando a questão da dominação de um povo e mostrando a questão de fazer um grupo que exclui outros, né, porque quem não fazia parte da onda era excluído, então sofria preconceitos com isso. Então, as situações bobas do cotidiano escolar, por exemplo, alguém chegou e falou: oi, tudo bom? Não fala comigo, você não faz parte da onda, né? Não faz parte do grupo, então não fale comigo. Ou seja, há essa exclusão. Então, trabalha-se também essa questão da língua de um certo público, trabalha a questão da tribo, né? E a linguagem que ela utiliza para passar uma mensagem. Então, todos ficavam uniformizados, sempre de camisa branca. Olha só, eu faço parte da onda e nem sabia, né? Tô aqui de camisa branca representando o uniforme. Fiquemos atentos, é muito interessante essa questão. Outra coisa, a língua, ela afirma as identidades culturais e com certeza, né, a língua, foi como eu disse para vocês, ela acarreta religiosidade, ela acarreta filosofia, ela acarreta cultura, ela acarreta economia, né, ela traz diversas mudanças sociais, né, em um público, em determinado público, né, então temos que ficar atentos com isso, porque ter domínio da língua é, pois, participar ativamente da sociedade. A pessoa que ela não tem um certo domínio da linguagem, ela tem uma dificuldade em se comunicar, né? Então, quando eu tenho uma dificuldade em me comunicar, como é que eu vou brigar por algo? Como é que eu vou lutar por algo? Eu penso um negócio, mas eu não sei passar essa ideia, então eu tenho que criar mecanismos de linguagem. Se eu não me comunico bem, se eu não consigo falar bem, eu não tenho uma desenvoltura, poxa, eu vou criar painéis, eu vou criar folhetos, eu vou criar uma roupa, um uniforme, algum tipo de comunicação que transponha as minhas ideias. Mas aí é muito difícil, porque você tem que ter um domínio da língua, né? Você tem que ter um domínio do que vai atingir o público, do que as pessoas realmente vão acreditar ou não. Então é muito importante que nós passemos a pensar nisso desde já. Língua é forma de dominação, Brasil é história viva para dizer sobre isso, né? Nós não deveríamos hoje em si falar português, né? Isso que nós nos comunicamos em si não é a língua oficial do Brasil, nós tínhamos lá o tupi, entre outras línguas indígenas, né? Que nós não utilizamos, mas nós temos palavras, não temos, professora? Palavras de língua estrangeira, palavras de língua indígena, da linguagem indígena, temos diversas palavras, xingu, giló, né? Tem diversas palavras que ainda nós mantivemos, né? Mas em si a nossa língua não é essa, né? Porque língua portuguesa vem dos portugueses, vem lá de Portugal, e nós fomos dominados por meio da língua, e essa língua nos acarretou uma cultura, inclusive na escola, né? Nós temos essa cultura escolar, todos vão para a escola, essa questão de como estão dispersas as mesas dentro de um ambiente escolar, também é cultural, não é verdade? Porque hoje cria-se outros mecanismos de educação, outros mecanismos comunicacionais, que a sala de aula ela não deve ser todas as fileiras dessa maneira, 5 fileiras, uma carteira atrás da outra, o professor lá na frente como ser supremo, detentor de todo o conhecimento. Não. Hoje cria-se mecanismos comunicacionais no quais as salas de aulas, as cadeiras ficam em formato de roda, né? Porque é uma grande troca de informação sem fim ali, as pessoas trocam informações e o professor faz parte dessa roda, ele nunca fica no centro da roda, ele sempre está ao lado de algum aluno fechando esse círculo. Isso são metodologias modernas, né, de estudos, de sala de aula, mas que buscam fazer o quê? Uma mudança na linguagem, uma mudança na sociedade. Porque se eu começo a criar alunos que têm maneiras diferenciadas de pensar, olha, eu agora vou sentar dessa maneira porque ninguém é melhor que ninguém, ó, nós usamos uniformes porque nós somos iguais, né? O uniforme também tem essa tendência de caracterizar o grupo, né? De identificar. Então você vê uma criança com uniforme, você sabe que ela frequenta a escola. Teoricamente deveria frequentar, tudo bem? Então, tem essa questão de linguagem, a gente tem que deixar claro que a linguagem ela não é só falada, a linguagem ela é ampla, a linguagem é vestimento, a linguagem é painel, é escultura, então tudo que transforma, né? Então os portugueses vieram para o Brasil, trouxeram uma cultura nova, então hoje nós valorizamos, por exemplo, uma tela.
Hoje nós valorizamos, por exemplo, uma escultura, né? Então hoje nós valorizamos uma religião, né? Outra religião, cada um tem a sua religião, nenhuma é errada, desde que só pregue o bem, não é verdade? Ou seja, a questão da língua, ela acarreta, ela traz coisas culturais muito fortes, né? Nós não éramos para ser, por exemplo, o Brasil não era para ser um país católico. Se nós mantivéssemos a tradição do nosso povo, eu hoje não seria esse ser pálido que todos verificam. Eu seria uma bela de uma índia correndo, como eu já disse, certo? Então, é muito importante que nós pensemos na língua como forma de dominação e controle de um povo, né? E que nós passemos a ver isso de uma maneira, isso é uma análise crítica da situação, certo? E que nós vejamos que essa comunicação, essa língua, ela sempre vai acarretar cultura, ela sempre vai acarretar algo a mais do que só em si um vocabulário, um idioma, uma gramática, tudo bem? E a partir daqui a gente vai avançando. E aí, gostaram? Anotaram? Aproveitaram o conteúdo? Para mais informações, entre no site e até a próxima aula. Até!